Alpei, los amigos, como estão? Espero que todos estejam bem. Aproveitem, vão entrando aqui na live, vão falando aí para mim se o áudio está bem, como que está o áudio, se está saindo bem aí para vocês. Vão me dizendo aí como que está saindo o áudio. Daqui a pouco eu já apareço aqui na câmera para a gente conversar. Um pouquinho atrasado aqui, fazendo os últimos ajustes, já vamos começar a nossa aula. Vão falando como que está o áudio. Boa noite, Raupei Lomitã, como estão? Estão esperando a aula? Respondam aí para mim se o áudio está saindo bem. Vamos lá, Lomitã, de Aikeke de Arrabo, o áudio está assim, está ok, beleza. Então vamos começar. Como tem passado o dia de vocês? Pelos amigos, Matecoba Laporte, boa noite, bem-vindo a mais esta aula de hoje. Eu atrasei aqui um pouquinho, estava fazendo últimos ajustes. Espero que todos estejamos aqui, estão tudo bem, ainda estou gripado, com a garganta ruim ainda, mas vamos que vamos, né? Quero agradecer a alguém que ontem fez um super chat aqui no canal, agradecer de coração, ontem não deu tempo de responder todas as mensagens, né? E hoje eu quero agradecer. E eu vou atentar mais a cada uma da mensagem de vocês, até porque a aula de hoje está bem mais tranquila, ela é bem mais curta hoje, né? Então nós vamos começar por esta aula de hoje, bem mais curta, e vamos entrando aí, né? Vamos aproveitar, entrar e aproveitar esta aula, né? Vamos então ver o que a gente vai aprender hoje. Vou virar aqui para o meu computador, de vez em quando vou estar olhando para cá, que eu estou aqui, a câmera ali e o computador aqui na minha frente, né? Então, de vez em quando eu vou virar para cá para olhar para o computador, tá bom? Então, eu vou virar aqui. Deixa eu só mudar aqui. Eu estava vendo se a conexão estava excelente. Já mudei. É o que está aparecendo aqui agora para vocês. E eu vou me colocar aqui nesse cantinho. A peixe, amigo, vamos começar hoje a lição número 2. Nhanyemungetami. Né? É a nossa lição número 2. Eu só vou pegar o meu celular aqui do lado, só um momentinho. Perfeito, peguei o celular aqui do lado. E vamos começar a nossa aula. Vamos lá, vou tirar um pouquinho a minha câmera aqui, só para aparecer melhor aqui dentro da aula. E vamos ver o que vamos fazer hoje aqui, né? Hoje vamos fazer bastante imagens, ou seja, bastante aulas sobre as imagens. Vamos ver aqui esta parte primeiramente para começar, que é esse aqui, Nyanyemungetavemi, né? Nyanyemungetavemi. Estão vendo aqui, né? Nyanyemungetavemi quer dizer vamos conversar um pouquinho mais, né? Então aqui vamos imaginar um diálogo, né? Como que seria este diálogo aqui? E aqui nós temos, na verdade, as formas de cumprimentos que nós vamos ver, né? Até agora nós fomos somente escrevendo e falando. Acredito que aqui inclusive está escrito e eu vou traduzir que é mais fácil, né? As formas de cumprimentos que até agora temos praticado pode-se usar a qualquer hora do dia. Mas em Guarani existem saudações específicas para manhã, sexta, tarde e noite, né? É o que nós vamos ver. Aqui tem uma representação gráfica, né? E depois disso aqui já vamos passar para para as saudações, né, em Guarani. Então o que vamos ver aqui agora. E aqui nós temos el hablante, que é o falante, né? O falante 1 e falante 2. Aqui eu vou aumentar o zoom aqui para a gente ver melhor aqui, tá bom? Então, perfeito. Ó, nós temos aqui então no falante 1, eu só vou passar o mouse, senão fica... Aliás, vou passar aqui e vou dando Ctrl Z. Mi, pode se colocar o mi também. O mi eu vou já explicar logo mais, né? O mi é para dar carinho às palavras. Eu já tinha falado sobre isso, né?
que o mi é para dar carinho às palavras. Então, Baeixapa Nekoemi quer dizer como você amanheceu, né? O primeiro falante fez esta pergunta, né? Como você amanheceu? Aí o falante 2 vai responder Sheko Epona Hande, né? Sheko Epona Hande quer dizer amanheci bem e você. Isso nós já passamos na aula de ontem, né? Mas veremos outras formas de saudações aqui. Gente, aqui no livro está errado a forma de escrita, tá? Isso aqui tem que estar separado. She com E separado. Aqui é a mesma coisa. Ne com E também tem que estar separado, tá bom? She com E porá hande. Então, amanheci bem e você, né? Aí o falante 1 vai responder novamente. She com E porante avei. Tá vendo que coloca um T aqui, que quer dizer amanheci muito bem também, né? Ele respondeu assim. Aí temos aqui a outra parte que fala Baeixapandepuiharevemi, né? A pronúncia seria exatamente assim. Baeixapandepuiharevemi. Baeixapandepuiharevemi seria bem, exatamente dessa forma a pronúncia. Ok? Aí a pessoa irá responder, né? Shepuihareve poran hande, quer dizer, este puihareve aqui é amanhecer, no caso é manhã, tá? Como está a sua manhã? Ou seja, o bom dia, não como você amanheceu, né? Está vendo que aqui já seria bom dia, como está aqui, e não como você amanheceu. Tem diferença. Quando você pergunta para alguém, Baeixapanekoe ou Nekoemi, você está falando como você amanheceu, né? Como passou a noite, poderia ser também. E aqui já bom dia, né? Bom dia, tudo bem? E a pessoa vai responder, Shepuihareve poran hande, né? Shepuihareve poran hande, quer dizer, amanheci bem e você, né? Ou bom dia, tudo bem e você. Seria mais ou menos isso, né? Inclusive está aqui, né? O que eu falei, como estás a la mañana, né? Ou como está a sua manhã, né? Seria isto. E a pessoa também vai dar a contrarresposta, Shepuihareve porante avei. Bem também, né? E aqui estou bem e vos. Tá vendo que aqui temos também em castelhano as respostas, né? Muito bem. Aí temos aqui a outra parte que fala Baeixapande assademi, né? Assadie, aqui tem que separar também, viu, gente? Coloquem aí um D e assadie separado. Assadie quer dizer cesta. Sexta, em espanhol decimos siesta. Não sei como se pronuncia aqui no Brasil. Escrevam aí nos comentários, né? Como se faz para pronunciar sexta, que é a parte ali da... que eles falam a sexta seria mais ou menos a parte... a hora que tira um cochilo após o almoço. Seria mais ou menos isto, né? Uma sexta, né? E a pessoa fala, como estás a la siesta? Como está a tua sexta, né? O teu dia intermediário, tipo assim, o teu descanso do dia, né? E a pessoa vai falar, se assadie porã hande. Isso aqui no Paraguai se usa muito na parte entre 10 e 11 horas. As pessoas falam, baixa pande assadie, né? Não fala mais baixa pande pujareve, nada assim nesse horário. Bom, na região que eu morava, né? Pode ser que em outros lugares usam diferente, mas na região que eu morava era assim. A pessoa vai responder se assadie porã hande, né? Se assadie porante avei, né? Fala assim, tenho boa sexta também. Se assadie porante avei. Tá vendo que aqui, entre parênteses, vai um T. Aqui temos o mi, né? Esse mi é para dar carinhos às palavras. E aqui ele está reafirmando, ou seja, está dando algo além do porã. Maior que porã, digamos assim. Entendido até aqui? E aqui temos Baeixapandeka arumi. É muito bom usar sempre este mi, né, no final da palavra, quando você está fazendo uma pergunta, ou elogiando, né, ou pedindo um favor. Pode fazer isso para mim, né? Então, esse mi vai ser como se fosse uma petição de favor. E aqui Baeixapandeka arumi seria como está a sua tarde, ou como você... ou boa tarde, né? Como está a tarde ou boa tarde. Na tradução literal seria... como está a sua tarde, ou como você está durante a tarde, né? E a pessoa vai responder, Shekaru porã hande, né? E, novamente, vamos responder o primeiro falante, que é o falante 1, Shekaru porante avei, bem também, né? Shekaru porante avei. Muito bem. Aí temos aqui a outra parte que fala Baeixapande puiharemi. Aqui já temos a parte da noite, né? Puiharemi, que é buenas noches em castelhano, né? Ou como está a la noite? Como está a sua noite? E a pessoa vai falar, a minha noite está maravilhosa, está ótima. Shepuihare porã, hande. E sempre pergunta, e você, né?
a pessoa também responde Shepuhareporante avei, né? Responde assim, dessa maneira, Shepuhareporante avei, né? Quer dizer, estou bem também, né? A minha noite está ótima também. Muito bem, vamos ver o que temos mais aqui. Temos aqui uma parte escrita Jesarekoran. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui para assumir tudo isso aqui. E aqui nós temos esta parte que está escrita Jesarekoran, né? Que quer dizer para prestarmos atenção. Em Guarani, não existe diferença no tratamento de segunda pessoa singular vós, tu ou usted, que seria vós, tu ou acho que é você no português, né? Como no castelhano. Aqui no caso está falando de castelhano, né? Que é esse usted aqui seria o formal do espanhol, tá? Quando você fala com respeito, na formalidade. Aqui seria o informal, né? Que usamos como, digamos que esse usted seria o senhor, né? E aqui esse tu seria você, né? Uma forma mais informal. Em todos os casos se utiliza o pronome de, né? Então aqui em todos os casos se usa o pronome de. Nessa língua, como podemos notar, existem cumprimentos específicos para cada momento do dia. E aqui temos e aqui vai falar quando se usa isso em quando que usamos especificamente. Se usa de manhã bem cedinho, temprano quer dizer cedinho, né? Como estás, se usa de manhã, pela manhã, né? A meia manhã, tá vendo? Mais ou menos às 9, 10 horas seria o a sexta da manhã, né? E aí temos que seria durante a sexta, que eles falam que é tipo almoçou, tirou um cochilo e depois volta. Seria mais ou menos nesse período, né? E aí temos que é a parte da tarde, como estás, à tarde, né? Tá vendo? Kaaruputum quer dizer entardecer, anoitecer, né? Como está o seu entardecer, o seu anoitecer, né? E aí temos o Ndepuhare, que é noite. Kaaruputum quer dizer tarde escura, né? Então quer dizer entardecer ou anoitecer, seria mais a tradução plausível para esta parte aqui. E aqui embaixo, Japandepuhare seria como está a sua noite, que é durante a noite. Muito bem, vamos continuar, né? Vamos para a seguinte página. E aí, vamos comentando aí o que vocês estão achando desta aula. Eu vi que lá no grupo, né, comentaram bastante e tem alguns livros lá que eu achei muito interessante. Inclusive tem, né, um livro desse que eu vi que compartilharam, né? E vamos fazer uso dele também, que ele tem bem mais página que esse aqui para a gente ir aprendendo aqui durante as lives, né? Já que vocês têm aí, baixe e acompanhe a gente, né? Vamos então aqui para a segunda página e vamos ver o que nos fala aqui do Nyanyimungetavemi. Vamos conversar mais um pouquinho, quer dizer isso, né? Então aqui temos, em Guarani se deve diferenciar dois tipos de cumprimentos, né? Os formais e os informais, né? Todas as formas estudadas até agora são cumprimentos formais. O que a gente estudou até agora são cumprimentos formais, né? Que pode se utilizar com qualquer pessoa. Mas existem os cumprimentos informais, que é os cumprimentos do dia a dia, né? As gírias, digamos, né? Que se utilizam em rodas de amigo, uma linguagem mais coloquial e que não se pode utilizar com uma pessoa desconhecida ou alguém a quem devemos respeito, a quem temos que respeitar, né? Dado que representaria falta de deferência. Esses cumprimentos se usam a qualquer hora do dia. Então aqui nós temos o exemplo quer dizer te chapuran, tá vendo? E temos o hablante uno, que quer dizer o falante baeteko pa, baeteko pico, né? Quando coloca um baeteko quer dizer que vida, como está, né? E aí a pessoa vai falar de arui, né? Então esse baeteko seria, e aí, beleza? Seria esta expressão, baeteko. E aí, beleza? Tudo bem? E aí, como vai? Né? Como vai? Seriam esses tipos de cumprimentos. E a pessoa fala de arui quer dizer beleza, ótimo, né? Ela porte, né? Esse porte aqui vem do espanhol, tá? E tá vendo que tem esse lá eu vou explicar mais pra frente, é muito usado no Guarani. Ele é um artículo, uma partícula colocada sem existir no Guarani pelos falantes paraguaios que falam Guarani, tá bom? Usam esse lá.
Então, la porte seria a porte, a situação, né? Então, fala assim, como está a situação, como vão as coisas, né? La porte seria isso, e aí como estão as coisas? E a pessoa fala, tá ótimo, tudo ótimo, né? De ari, esse et vem do superlativo, que quer dizer mais, né? Muito mais do que bom, né? E aqui fala, ela situ, né? Situ vem de situação, né? Então, ela situ quer dizer, e aí, como está a situação, como estão as coisas, como vão as coisas, como andam as coisas, né? Al pelo se fala, né? Al pelo é uma palavra em espanhol que eu preciso procurar o significado. Eu confesso que não sei, mas eu acho que deve ser alguma coisa boa, né? Tipo, ótimo, né? Seria mais ou menos, como que falaremos no português? Joia, beleza, né? Tudo joia. Estilo assim, seria mais ou menos esta expressão. Aqui temos outro Matecola situ, né? E aí como está, né? Como está a situação? A pessoa fala al toco, isso aqui é até engraçado, né? Al toco quer dizer ao toco, né? Esse toco vem de toco mesmo, olha que interessante, né? E aí tem a outra que se fala muito haupei, né? E aí? Haupei quer dizer e aí? Na tradução literal seria e depois, né? E a pessoa fala o VVT, e a tradução literal seria tá voando, quer dizer, tá tudo uma maravilha, tá tudo ótimo, né? Seria isto as expressões aqui, ok? Então, quando você for mandar mensagem para o seu amigo em Guarani, pode falar Bateco, Bateco Picô, Bateco Pa, ou Baela Porte, Bateco, Baela Situ, pode falar também Maitei, pode falar Raupei, Raupei é o que mais se usa, tá? Ok? E aqui são as respostas para quem perguntar essas partes. E aí aqui temos um exercício que vamos agora fazer, né? Vou deixar aqui para vocês fazerem, né? Deixa eu ver até onde temos. Vou deixar assim, ó, acho que dá para todos verem, né? Nos encontramos com o nosso amigo José. Esse José já está famoso nesse livro, hein? Em distintos horários, em vários horários do dia. E Nhamomaiteimi Chupé Guaranime. Nhamomaiteimi, aqui tinha que ter Ixupé, tá vendo? Ixupé que é a ele, né? Então, Nhamomaiteimi quer dizer vamos cumprimentar ele em Guarani, né? Então, a gente vai traduzir isto aqui, aí eu vou pedir para vocês responderem aí nos chats para mim a tradução disto aqui, né? Destas palavras que estão aqui, traduzi-las ela em Guarani, ok? A gente acabou de passar por eles, e aí eu vou deixar 5 minutinhos para que vocês façam isso aí pra gente, tá bom? Vamos lá, 5 minutinhos. 5 minutinhos é até muito, né? Eu vou deixar uns 2 minutinhos aí. Conseguiram? Estão respondendo? Eu vou aproveitar e dar uma olhadinha nos chats e ir respondendo enquanto vocês fazem a tarefinha aqui, tá bom, gente? Vamos lá? Muito bem, vamos. Deixa eu ver aqui. Iponenterei, muito bem, muito bem, boa rara, professor. Estou lendo aqui os chats que me mandaram, tá bom? Eu vou ler aqui rapidinho e já entramos novamente. Deixa eu ver como que estão os chats aqui. Boa noite, gratidão por mais um aprendizado. Eu que agradeço por estarem aqui nos acompanhando. Água de EVT de Alemanha, graças por estar desde a Alemanha nos acompanhando. Moconha, neste caso, o Ra é a lição. O Moconha é, na verdade, o segundo, né? Este Ra se usa para os números, acho que é ordinais, esses números, primeiro, segundo, terceiro, né? Então, Moconha seria para esta situação, ok?
Eu acabei entrando errado aqui, gente, na minha página. Eu vou abrir uma página paralela aqui para não atrapalhar aqui a lousa, tá bom? Desculpem esta parte aí, depois eu corto. Então, como eu disse, Mokonha seria mais ou menos isso, né? Que é a segunda, esse Ra é usado para dar o, como se diz, para dar ali a parte do, para indicar que é segundo, em segundo lugar, né? Perfeito? Conseguiram responder? Todos conseguiram responder? Deixa eu ver se a minha câmera voltou aqui. Não voltou. Bom, a minha câmera deu um corte ali, gente. Vamos continuar aqui sem câmera, tá? Acho que o cabo saiu, não sei o que aconteceu. Mas a gente continua aqui sem a câmera. Vamos conversando aqui normal, tá? Bom, passamos essa parte. Eu vou dar uma olhadinha se vocês responderam. Tentam responder, gente. Mesmo que arrisquem, tentam responder. E aí eu ajudo vocês a como se diz? A elaborar, né? Normalmente o vídeo aí com vocês, né? Elaborar aí as palavras com vocês, tá bom? Deixa eu ver como é que tá, se alguém já respondeu pra gente. E por aí, muito bem, muito bem, Boerrara, professor, falou aqui, né? Perfeito. Se alguém que está chegando ainda, acabamos de passar pela primeira página e vamos entrando aí, gente. Se vocês estão chegando agora, vão entrando. Lembrando que aqui só pode mandar mensagem quem é inscrito no canal, tá? Então você se inscreve e após 1 minuto da sua inscrição, ativa para você comentar aqui na live, tá bom, gente? Aí quem é inscrito comenta na live e pode fazer perguntas, tudo mais. Aí o limite de tempo para após sua inscrição é 1 minuto. Você espera 1 minutinho e já consegue mandar mensagem, tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar, né? Deixa eu só mudar esta página aqui agora. Agora a gente vai fazer o inverso. Vamos traduzir isto aqui. Aí vocês traduzem isto para o português, né? Todas estas partes aqui. Saludemos a José em Guarani, quer dizer, vamos saudar a José em Guarani, né? Primeiro a gente fez, estava em espanhol e traduzimos ao Guarani, agora do Guarani para o português, ok? Traduzam aí do Guarani para o português. Não sabe? Ai, meu Deus. Bom, eu vou ajudar vocês aqui, né? Baixapanecoe quer dizer bom dia, tá? Baixapanecaaru aqui atrás, boa tarde, né? E aqui Baixapanepujaré nesta parte aqui. Nesta parte aqui, né? Seria boa noite. Então eu vou riscar aqui, ó. Baixapanecoe, bom dia. Checoeporante AVI, né? Quer dizer, estou bem também, né? Então a pessoa, você vai responder, na verdade, né? Como se fosse José. Ele vai perguntar, Baixapanecoe, e você vai responder, Checoeporante, né? E ele vai responder, Checoeporante AVI. Aí vai falar, Baixapane assadie, quer dizer, como está a sua cesta? Aí, Chassadieporante hande, né? E a pessoa vai falar Chassadieporante, né? Vai responder assim também. Omba Echapa Endekaaru, por exemplo, aqui. Chekaaruporante AVI, então aqui seria Chekaaruporante hande, né? E a pessoa vai responder Chekaaruporante AVI. Baixapandepujaré, quer dizer boa noite. Chepujareponahande e Chepujareponante AVI. Vai ser desta forma, tá bom, gente? Muito bem, deixa eu ver o que temos mais aqui. Com essa parte aqui vocês não precisam se preocupar muito, porque são coisas que
é bem usual no dia a dia, né? Então, isso aqui logo mais vocês já vão estar dominando, né? E isso aqui é o mais básico que tem mesmo, né? Vamos avançar então aqui a página, vou avançar. E aqui nós temos alguns vocabulários, algumas palavras, né, que a gente acabou usando ali. Se vocês quiserem copiar isso aqui ou tirar um print, né? Hoje em dia é mais fácil tirar print, né? Nós temos aqui acointe, quer dizer sempre, né? Esse acointe não é aquele sempre de sempre, é um sempre de constância, sabe? Porque o sempre do Guarani, eu vou até escrever aqui do lado, nós chamamos de tapiar, né? Tapiar. Sempre seria tapiar, ok? Isto aqui seria sempre, tapiar, né? Sempre, tapiar. E aí temos aqui acointe, quer dizer, é constante, né? A gente fala sempre, ele está aqui constantemente, não é que ele está sempre, né? Porque se ele estivesse sempre, ele nunca sairia dali, né? Mas quando ele tem constância de participar daquele local, quer dizer que ele está direto ali, né? Não é que ele está sempre no mesmo lugar, mas que ele sempre, esse sempre de constância aparece por ali, né? Aí, Hassukatu, por exemplo. Hassukatu, Hassu quer dizer doente, né? Vem de tassu, né? Então quer dizer ele está doente. Esse katu vem de pouco, né? Está um pouco doente, né? Está um pouco ruim, né? Não está bem de saúde, seria, né? Aqui eles colocaram bem mais direto, né? E na verdade Hassu quer dizer está enfermo, está doente, né? Porque aqui na verdade está falando está doente, né? Enferma é doente, né? E quando eu falo Hassukatu, ele não está bem de saúde, né? Quer dizer, ele não está muito bem de saúde. Seria esse Hassukatu. Então quando eu falo assim, se eu for falar em primeira pessoa, por exemplo, Shirasukatu, né? Aí você liga para alguém e fala assim, ó, não estou me sentindo bem, né? Shirasukatu rina, né? Quer dizer, estou com uma enfermidade meio suspeita ou fazendo tratamento. Não é que você está em estado grave, mas que você não está bem de saúde, né? Seria isto, Hassukatu. Rechá quer dizer ver, né? Que vem de techá, né? Que é ver mesmo. Inheeme quer dizer na sua língua, no seu idioma. Tá vendo que I é da terceira pessoa, Nye a palavra, né? É a fala, né? E me é da partícula que faz a introdução, né? Que é próprio disso, né? Então, me, né? Esse me, ele se torna me pela palavra ser nasal. Quando a palavra é oral, ele tem que ser p, né? Seria, por exemplo, aqui, kaarupe, tá vendo? Então, aqui com m, ele muda de p para me quando é nasal. Não sei se deu para entender, mas é uma partícula que a gente usa para dizer que está dentro desse contexto, ok? Para introduzir ao contexto. Por exemplo, estou em São Paulo, aí me São Paulo P. Estou na aula, aí me aula P. Tá vendo? Sempre vai usar. Agora fala assim, está na minha cabeça, onche akame. Tá vendo? Já muda para me porque a palavra é nasal. Perfeito? E aí temos aqui irum, quer dizer companheiro, companheira, irum. Jepiveguaixante, tá vendo que agora o sempre já mudou aqui? Percebem? Esse jepive quer dizer o de sempre, né? Tipo o costumeiro, né? O costumeiro seria isso, o costume, o hábito, né? Então jepiveguaixante quer dizer como de sempre ou o habitual, né? Usaríamos isso para o que é habitual, né? Aí você chega no lugar e fala assim, o que vai comer hoje? O de sempre, tipo, a comida de sempre, né? Seria mais ou menos isso. Jojuhu, encontrar-se. Lembrem que o J tem o som de Jo, J, tá? Então seria Jojuhu. Esse H tem o som do inglês, né? Do H do inglês ou do R de rato do português. Então, Jojuhu. Exatamente o R de rato ou de carro. Temos aqui Kaaru, quer dizer tarde, né? À tarde. Kaaru é tarde, já vimos, né? Kaaruputum. Kaaruputum quer dizer anoitecer, né? Ou a noitezinha, está falando aqui, né?
a noitinha, ou como é que fala? Quando está escurecendo, né? Seria o crepúsculo do entardecer ou o anoitecer já ali, né? Com amanhecer, né? Querré, em castelhano falamos ayer, que quer dizer ontem. Querré quer dizer ontem, tá? Querré, ontem. Maitei, como já temos falado, é saludos, saudações, cumprimentos, né? Aí temos aqui malma VT. Malma quer dizer todos, né? E esse VT é como se diz, o superlativo. Então, malmava, por exemplo, quando eu falo malmava, são todos, né? Quais pode ser também, ok? Então, malma VT quer dizer todos e todas aqui. Mocoinha quer dizer segundo ou segundo, né? Mocoin é o número 2 e a partícula ra se usa para indicar a posição do número, que é o primeiro lugar, ou segundo lugar, ou terceiro. Então, quando eu falo 2, ra quer dizer segundo, né? Que está em segundo lugar, está na posição 2. Momaitei quer dizer saludar, né? Quer dizer cumprimentar. Momaitei, cumprimentar. Fazer saudar, fazer cumprimentar. Ndaikwai, não sei. Então eu vou perguntar para quem sabe, brincadeira. Ndaikwai, não sei. Neko-en, né? Então seria neko-en, aqui está falando para a segunda pessoa, tá, gente? Ne aqui é do pronome pessoal da segunda pessoa. Então neko-en seria você amanheceu, né? Ou amanheceste, né? Seria mais ou menos isso. Amanheceste. Porã quer dizer bem, bom. Porante, muito bem, né? Seria isso a tradução, muito bem. Aí temos aqui Pujaré, quer dizer noite, la noche, noite. Pujareve, la mañana ou manhã. Pujareve assadie, a meia manhã, quer dizer a metade da manhã, né? Tipo 10 horas, né? 10 e meia, mais ou menos. Ru, tuva. Não confundam o R sozinho, mesmo no início da frase ele vai ter o som de re. Então seria ru e tuva quer dizer pai, em castelhano papá ou padre, né? Papá se usa mais. Se é a partícula que expressa desejo. Por exemplo, se eu for falar assim, quero comer, por exemplo, Raul, né? Vou escrever aqui, Raul se, quero comer, né? Então, todas as coisas que eu quero, eu vou colocar o verbo conjugado e vou colocar o se na frente. Por exemplo, vamos colocar aqui um verbo bem facinho. Falar, por exemplo. Falar é nye, né? Então, a da primeira pessoa, o verbo que é nye, já está conjugado, a nye. E o se no final, que expressa desejo, né? Que é um querer de desejo, tá? Um querer de desejo. Agnese, por exemplo. Quero falar, né? Entenderam? Porque existe um outro querer que é potá também, quer dizer querer. Mas este querer aqui vem de desejo, tá bom? Então, você não vai falar agne potá, né? Você vai falar agnese, porque desejo falar, quero falar. Ou desejo comer, quero comer. Desejo ir, arrascer. E aí por diante, tá bom? No final desta aula, a gente vai montar algumas frases, né? Algumas frases em Guarani para a gente passar um pouco do tempo aqui também, tá bom? Então, vimos aqui se, que quer dizer a partícula que expressa desejo. Então, todas as vezes que você vê terminando com se, o verbo conjugado, seria isso. Che conhecer, por exemplo, eu quero amanhecer assim, né? Outra coisa importante, tapichá. Tapichá quer dizer pessoa, semelhante, né? Então, se eu for falar meu semelhante, eu falaria xerapichá, né? Xerapichá, ok? Xerapichá seria meu semelhante, né? Não sei se está cortando aí. Xerapichá, meu semelhante. Porque no caso aqui, ela é uma palavra triforme, então para a primeira e segunda pessoa, ela tem que ser conjugada como rapichá e para a terceira pessoa como tapichá, ok? O áudio está saindo bem aí, gente? Vamos falando aí pra mim. Deixa eu ver se minha câmera voltou. Não voltou. Mas perfeito. Amanhã a gente ajeita direito. O importante é ter a aula, né? Deixa eu ver como é que estão os chats aqui. Se perguntaram alguma coisa a mais. Muito bom, gente. Vamos participar. Vamos participar aqui da live, né?
com a gente. Eu sei que nem todos podem participar no dia de hoje, mas nós estamos aqui para fazer a nossa parte, né? Que é estar com vocês transmitindo esta aula, tá bom, gente? Vamos continuar. Bom, vimos tapichar. TE quer dizer próprio, né? TE é próprio. Então, se eu for falar é meu, né? Por exemplo, isso é meu, é minha propriedade, né? Isso é de minha propriedade. Shembae, tá vendo? Shembae. TE. Você pode falar assim, de Shembae TE, né? Você é só meu ou só minha, né? De Shembae TE, por exemplo. Deixa eu dar um enter aqui, né? Quando eu falo assim, de Shembae TE, eu tô falando, você é meu, é minha propriedade, é meu, né? Tipo, ou Koa, né? Tipo, isto é meu, né? Koa Shembae TE, isso é meu, né? Ou Pea, né? Pode ser também Pea Shembae TE, quer dizer, Pea quer dizer esse, né? Esse, né? É meu, né? Ou Amoa, posso falar também, Amoa Shembae TE, né? Amoa, quer dizer, aquilo é meu, é próprio, é meu próprio, é minha propriedade, né? Então temos aqui também Tembiaporra, quer dizer lugar de trabalho, Tembiaporra, lugar de trabalho. Então, no lugar que eu trabalho eu vou chamar de Tembiaporra, pode ser o meu escritório, pode ser, por exemplo, o meu ateliê, né? Pode ser também a minha mecânica, o lugar que eu trabalho, né? Olha que interessante, cidadão, compatriota, como que eu falo em Guarani, cidadão, compatriota, Tetanguá, né? Tetanguá, Tetan quer dizer país e Iguá é próprio desse país, né? Então, se eu for falar assim, ele é meu compatriota, né? Então eu vou falar assim, Xeretanguá, quer ver? Retanguá, assim. Ele é meu compatriota, eu posso falar isto, né? Xeretanguá, tá vendo? Então aqui seria Tetanguá, seria isto, ele é meu compatriota. Opa, deixa eu tirar aqui. Aí temos vai, quer dizer mal, feio ou feia, né? Podemos usar para isto, vai como tanto para mal quanto para feio, né? Se eu falar assim, uma expressão, tá difícil as coisas, né? Eu vou falar Ivaí la porte. Tá difícil as coisas, né? Então Ivaí la porte, né? Ou tá complicado, tá... É nesse sentido, né? Ivaí la porte, né? Eu posso falar assim, Ivaí Perrovar, por exemplo. Tô falando, a cara dele é feia, ou que cara feia que ele tem, né? Ou ele fez cara feia, né? Tipo, nesse sentido, tá? Rovar vem de tovar, que quer dizer a cara dele, né? Vocoyete podemos usar também para sempre ou oportunamente, né? Vocoyete. Oportunamente. Alegre, alegrar-se, ok? Passamos por esta parte, vamos ver o que mais temos aqui. E terminamos, por hoje terminamos, agora vamos amanhã entrar na lição 3, né? Na lição 3 já é um pouquinho mais avançado, já vamos ter já bastante diálogo aqui na lição 3, né? E dizem aí o que vocês acharam desta aula de hoje, né? Vamos aqui aproveitar um pouco mais do tempo, dar pelo menos 1 hora de aula aqui. As frases, né? Escrita aqui. E é isso, gente. Agradeço por terem participado até aqui. Mandem aí nos chats aí o que vocês querem que a gente faça aqui pra gente interagir um pouco na aula. Pode mandar o que vocês querem, ter alguma dúvida, palavras usadas no dia a dia, né? O que a gente pode estar fazendo aí, eu vou respondendo aqui através dos chats pra vocês, tá bom? Vão mandando aí, vão escrevendo, vamos falando, né? Estamos com 12 pessoas aqui no canal, estamos com 17 likes, tem mais likes do que pessoas no canal, olha que interessante. É isso, gente, vamos entrando, vamos fazendo as aulas aí, né? Vamos escrevendo aí, vão escrevendo o que vocês querem que eu falei pra vocês, que eu, na verdade, escreva aqui, né?
É muito vocabulário por aula. Eu ainda estou estudando e tentando lembrar da primeira aula. Ah, entendi. Você sugere um pouco menos coisas por aula? Eu também acredito que seja, né? Que seja menos coisas, né? Eu vi que na verdade a primeira aula foi muito longa, né? Mas vamos nos ater a algumas coisas do vocabulário que a gente usou. Vou montar frase através delas, né? E aí a gente vai interagindo aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui e vamos exatamente com esses vocabulários aqui montar algumas frases, tá bom? Por exemplo, eu vou montar uma frase com acointe, ok? Deixa eu só ajeitar melhor aqui, porque o zoom tá muito grande, tá em 300 de zoom. Deixa eu ajeitar assim. Vamos usar aqui acointe, né? Deixa eu só me posicionar melhor aqui. Acointe. Quando que eu uso acointe? Acointe oho o visitar Isupe. Acointe oho visitar Isupe. Acointe. Tem que ter um N aqui, tá bom? Acointe oho visitar Isupe. Quer dizer, ele costuma sempre ir ou sempre visitar a sua mãe. Tá vendo que visitar aqui vem do Diopará, que é visitar, né? Acointe ou visitar Isupe. Acointe ou visitar Isupe. Quer dizer, ele costuma sempre estar visitando a sua mãe, né? Vou deixar a tradução assim aqui embaixo. Ele visita sempre a sua mãe. Uma forma bem coloquial aqui, tá? Não fiz nenhuma regra aqui de... É o nosso falar do dia a dia, né? Podemos usar outra frase, por exemplo... Aqui, eu vou colocar uma frase bem legal aqui. Ne mando apiko Carlos Rehe. O Carlos Re, né? Pode falar também. Carlos é nome próprio, então não muda, tá? Então aqui, eu vou deixar isso aqui em vermelho só para distinguir que é a... Eu gosto de deixar isso aqui em verde e outro em vermelho, tá? Verde e aqui vermelho. Assim a gente tem mais destaque para ver. Acointe ou visitar Isupe, quer dizer, ele visita sempre sua mãe, né? Ou ele faz visita constante, né? Ele faz sempre visita para sua mãe, né? Para a mãe dele, no caso, né? Aqui, ne mando apiko Carlos Rehe, né? Quer dizer, ne mando a quer dizer lembrar, né? Você se lembra de Carlos, está falando. Você se lembra do Carlos, né? E aí você pode falar assim, He. Por exemplo, He, né? Opa. He. Haengo, né? Pode ser assim, eu vou fazer bem coloquial mesmo, tá? Haengo. Esse ngo aqui, acointe oin arupi. Oin arupi. Arupi. Tá vendo? Esse oin, como não tem no nosso teclado, eu coloquei errado, então tem que ser assim. Oin arupi, né? Então aqui, né? Mando apiko Carlos Rehe, né? Então eu tô falando, você se lembra do Carlos, né? E a pessoa vai... eu vou até colocar a tradução aqui pra vocês. Eu vou colocar de Carlos, né? Você se lembra do Carlos ou de Carlos, né? Aí a pessoa respondeu, haengo acointe oin arupi. Haengo acointe oin arupi. Esse ngo aqui, gente, ngo vem de ningo, tá? Aí aqui no caso está abreviado. Seria um ningo que seria do estilo do picô. Por que aqui vai ningo em lugar de picô? Por causa que a seguinte palavra está em nasal, porque tem o N aqui, tá vendo? Então, acointe é uma palavra nasal, né? Que quer dizer o sempre ou o constante, né? Ele está sempre por aqui, de constância, né?
Então, sim, ele sempre está por aqui. Arupi, Arupi quer dizer por aqui, tá bom? Arupi, que vem de Coarupi, né? Coa quer dizer por aqui, né? Irupi, através daqui, né? Então seria através daqui, ou através de aqui. Ele está sempre por aqui, seria a tradução nesta parte, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Sim, ele ele está sempre por aqui, né? Muito bem. Fizemos sobre a cointe, né? Essas palavras sobre a cointe. Eu vou tentar fazer aqui mais uma palavra para a gente aprender hoje, né? E aí a gente deixa para a live de amanhã. Temos aqui o Hasukatu, por exemplo. Está doente, né? Está acamado, está... Não é que está assim... O Hasukatu, ele seria como se fosse... Não se sente bem de saúde, como já tenho falado, né? Então, por exemplo, quando eu falo Hasukatu, ele não está bem de saúde, né? Posso falar assim... nosso pai... Não está bem, sabe? Não está bem. Aí a pessoa já vai entender que ele não está bem de saúde, né? Então, como que eu falaria isso em Guarani? Eu vou colocar aqui pra gente ver, né? Nyanderu, né? Então seria aqui, ó, Nyanderu, né? Ningo Hasukatu Hina. Hasukatu Hina. Esse Hina vem da afirmação, tá bom? É uma partícula que da afirmação que afirma, então Nyanderu Ningo Hasukatu Hina. Nosso pai, né, não se sente bem, não está passando, não está bem de saúde, né? Então, Nyanderu, nosso pai, Ningo, que é uma partícula também afirmativa, Hasukatu Hina, né? Não está muito bem de saúde, ok? O que podemos fazer também de Hasukatu? Posso falar assim, Ndahamo ai, por exemplo, Ndahamo ai, mo ai, Shirau, né? Shirau Hasukatu Hina, Hasukatu Hina. Então, eu falei aqui, eu não irei, não vou porque meu filho não está bem hoje. Então não vou sair porque meu filho não está bem hoje. Vou deixar para a próxima. Seria isso, né? Ou não estou bem, posso falar Shirasukatu. Aqui no caso está falando Shirasukatu Hina, né? Eu posso falar também Shirasukatu Hina, né? Então aqui, por exemplo, na tradução, deixa eu só mudar aqui. Não posso ir, posso colocar também esse da Ramoai, pode ser não posso ir, né? Porque meu filho não está bem, porque meu filho não se sente bem ou não está bem, porque meu filho, né? Não se sente bem. Perfeito, tá vendo aqui, gente, como temos as palavras montadas, né? Então, e assim por diante. Aqui nós pegamos bastante frases que dá para usar no nosso dia a dia, né? Que temos aqui Arupi, né? Quer dizer, por aqui. Então, todas as vezes que você vai falar assim, Arupi retá la plata, por exemplo. Eu ia explicar sobre o lá, né? Eu vou explicar aqui. O lá, gente, ele é usado como se fosse os nossos artigos do português, que é o, a, né? Por exemplo, a natureza. Então, lá natureza, lá coça. Então no Guarani se usa muito esse lá para para dar essa indicação das coisas, né? É muito interessante isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quanto tempo já estamos, né? Sim, em Guarani é re ou re. Na verdade é re, tá? Eu acho que eu fiz errado aqui, né? Eu tenho uma dúvida que não tem nada a ver com essas aulas. Como se faz a data em Guarani, por exemplo, 27 de setembro de 2022, né? Ele perguntou. 27 de setembro de 2022. Vou fazer aqui para você. O que o rapaz perguntou lá, na verdade, eu fiz errado aqui, tá, gente? Ainda bem que ele viu. Esses acentos aqui atrapalham um pouco a gente. Aqui nesse sim aqui,
É o Re, é o primeiro E, tá, gente? Então seria assim, ó. Agora sim, Re, né? Re, e não Re, tá? É Re, Re. É Re e não Re, ok? Bom, ele perguntou como que escrevemos, né? 27 de setembro de 2022, por exemplo, né? 27 de setembro, nós temos que ter os números, né? Número em Guarani é assim, Mocoin, né? Mocoin Pá. Mocoin Parundu, né? 7 é Mocoin Pá. Mocoin Pacoin, isso. Mocoin Pacoin. Jasurundu. Aru. Mocoin. Olha, é muito grande, né? Mocoin Su. Mocoin Pá. Mocoin Pacoin, né? Mocoin Su. Mocoin Pacoin. É bem comprido, viu? Mas acho que dá para entender. Tá aparecendo bem aí na tela para vocês? Vou até deixar em negrito aqui, ó. É tudo isso aqui, 27 de setembro, tá? Então, Jasurundu, não Urundi, é Rundu, tá? É Jasurporundu aqui no caso, viu, gente? Agora sim. Tudo isso aqui significa 27 de setembro de 2022, o ano 2022. Vamos então estudar isso aqui. Mocoin 2, Pá 10. Então 2 vezes 10 dá 20. E coin, aí a gente coloca a extensão. A extensão do Mocoin na frente, né? Então só vai esta partezinha aqui. Então Mocoin Pacoin quer dizer 22, ok? Mocoin Pacoin 22. Eu tenho aulas sobre números bem mais explicados aqui no canal, tá bom? Jasu quer dizer lua, né? E os meses em Guarani é contado através das luas, né? Então cada lua, né? Cada ciclo lunar, não sei se é ciclo lunar que fala, né? Que no mês tem 4 ciclos, 4 luas, eu acho, no mês, não sei, né? Então cada lua é contada por um mês, né? Cada ciclo de lua. E Porundu quer dizer 9. Tá vendo que Po é 5 e Irundu é 4. Então nós temos 5 mais 4, 9. Então Jasu Porundu quer dizer lua 9. Setembro é o mês 9, né? Então seria lua 9. Então 22 da lua 9. Eu posso inclusive, para deixar isso aqui mais profissional, tipo deixar assim, ó. Coloco aqui Ara. Aqui. Vou escrever atrás disso aqui, ó. Ara Mocoin Pacoin, por exemplo, dia 22, né? Jasu Porundu, que quer dizer setembro. Aru quer dizer ano, tá? Aru Mocoin Su. Ó, Mocoin quer dizer 2 e Su é 1000, então 2000, tá? Mocoin Su 2000. Mocoin Pá quer dizer 20 e Coin é 2, então seria Mocoin Pacoin, tá? Aqui no começo, para vocês verem que até eu me pega, né? Mocoin Pacoin aqui tá falando que é 22 e no caso a gente tá falando 27, né? Então, para ser 27 tem que ser Mocoin Papocoin, né? Porque Pocoin é 7, tá bom? Então aqui, ó. Mocoin Papocoin. Nossa, eu vou até dar um enter aqui, senão não vai aparecer na tela para vocês, né? Aqui, ó. Assim, Mocoin Papocoin quer dizer... Vou até aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos lá de novo. Ara, Mocoin Pá quer dizer 20 e Pocoin 7. Então 27, né? Dia 27. Jasu Porundu já tem explicado que quer dizer setembro, né? Jasu é a lua que se refere ao mês. Po é 5, Irundu é 4. 5 mais 4 é 9. Então Jasu Porundu quer dizer lua 9 ou mês 9. Aru quer dizer ano. Mocoin é 2 e Su é 1000. Então 2000, né?
ano 2000. E mocoinpá é 20 e adiciona a extensão coin para dizer que é 2. Então, mocoinsu, mocoinpacoin. Agora, como que a gente pronuncia isso? Agora, preparem a mente, né? Porque é bem complicado, né? Ara mocoinpapocoin, jasu porundu, aru mocoinsu, mocoinpacoin. Ok? Vamos devagarzinho. Ara mocoinpapocoin. Ara mocoinpapocoin. Vamos fracionar essas palavras, tá? Pra gente poder entender, tá? Então, eu vou colocar a setinha aqui no meio. A setinha não, né? A tracinho, né? Então, ara, que a gente vai separar elas em palavras, né? Aqui, ó. Mocoinpá, pocoin, né? Então, jasu, que é o mês, porundu é 9, jasu porundu, né? Aru, mocoinsu, então aru, aqui tem de novo o tracinho, mocoinsu, mocoinpá, coin. Então eu vou separar aqui também assim, ó, tá vendo? Por que que eu separei tudo assim? Pra gente ler palavra por palavra e depois falar mais rápido. Então, ara, mocoinpá, pocoin. Ara, mocoinpá, pocoin. Quer dizer dia 27. Jasu porundu. Jasu porundu. Setembro. De setembro, né? Aru, ano. Mocoin, su. 2000. Mocoin 2 e su é 1000, né? Mocoin pá, 20 e coin é 2. Então, mocoin pá, coin. Um pouquinho mais rápido agora. Aru, mocoin, pá, pocoin, jasu, porundu, aru, mocoin, su, mocoin, pacoin. Ara, mocoin, pá, pocoin, jasu, porundu, aru, mocoin, su, mocoin, pacoin. Perfeito? Conseguiu pegar? É bem complicado, né? Mas é assim. A aula vai ficar gravada assim, beleza? Vai ficar gravada. O meu problema é que o dia do mês e o dia da semana são os mesmos? Não, não são os mesmos, tá? Eu vou, inclusive, fazer isto aqui para nós, os dias da semana, né? E os dias dos meses. Eu tenho isso gravado, mas a gente vai fazer aqui... como que eu posso falar... como que eu posso falar para vocês? Posso também passar aqui para vocês outras partes, tá bom? Terça-feira é Araapu e Aramborapu é dia 3, certo? Está perguntando. Bom, na verdade, teria que ser Apu, porque a gente usa... Como que eu posso dizer para você? A gente usa o... deixa eu só dar uma pensadinha aqui para te responder. Aqui, ó. Já entrei aqui. Agora vamos ver direitinho. Os números, eles são assim, tá? Tem... esse teclado é difícil, gente. PTIN é 1, tá? Se eu for assinalar que é uma coisa ou primeira coisa, só vou usar TIN, tá? Só vou usar esse TIN. Então, por exemplo, se eu vou falar Aratem, por exemplo. Dia 1. Se eu vou falar um dia, então vou falar PTIN Ara. Se eu vou falar um dia, tá? Não dia 1, perfeito? Então, se eu for falar o 1 especificamente, então vai ser PTIN Ara. Quer dizer, um dia, por exemplo... um dia eu vou encontrá-lo. Tem Arapente Adiotopata Rendive, por exemplo. Eu vou até escrever aqui, né? Tem Arapente Adiohune Ishupe. Aqui, ó. Adiohune Ishupe. Ok? Tem Arapente Adiohune Ishupe. Quer dizer o quê? Algum dia eu encontro ele, né? Tem um dia, né? Um dia eu encontro ele, né? Um dia eu encontro ele, ou seja, tipo uma ameaça, né? Um dia ele vai me achar, tipo assim, né? Aí se eu for falar, por exemplo,
são... Como que eu posso montar uma frase aqui? Deixa eu só pensar aqui. 1 a 1, por exemplo. 1 a 1. Então eu vou falar PTI, né? Que é o primeiro. 1, tá vendo? PTI. Vou deixar sem o acento, mas vocês sabem que tem um acento aqui, tá? Então PTI. E aí vai ter de novo a repetição do TI. Olha só que interessante. Então, aqui, PTI, TI. Quer dizer, 1 a 1, ok? Não vamos repetir o PTI de novo, tá? Aí você perguntou se vou falar dia 3, né? Dia 3 a gente pode usar da seguinte maneira. Posso falar Araapu, né? Araapu seria terça-feira, né? Apu. Ou posso falar Mbohapuha, ó, Mbo, aí eu vou falar no terceiro dia. Aí sim eu vou usar o número ordinal, tá bom? Mbohapuha Arape, né? No dia terceiro, ou no terceiro dia, né? Esse Mbohapuha Arape quer dizer no terceiro dia, né? E se eu for falar 3 dias, então eu vou falar Mbohapu Arape, né? Mbohapu Ara Oputá, né? Quer dizer, 3 dias ficou por 3 dias. Mbohapu Ara PV Oputá, né? Então mais ou menos assim. Deu para entender mais ou menos? Bom, repassando aqui então, vou fazer os dias da semana, é bem facinho, né? Os meses é muito fácil, Joy. Os meses é só você colocar Jaci e os números na frente. Lua 1, tipo Jaci Tein, né? Jaci Tein quer dizer Lua 1. Aí você vai Jaci Coin, Jaci Apu, Jaci Rundu, sempre usando como se diz, sempre usando os números, né? Aí quando chega no Jacipó, por exemplo, Jacipó é Lua 5. Aí Jacipó Tein já tem que usar o Potein inteiro. Pocoi, Poapu, Porundu, Pá, Patein, Pacoin, tá vendo? Lua 12. E os dias da semana a mesma coisa. Aratein, Aracoin, Arapu, Ararundu, Arapó, Arapotein e Arapocoin. Ok? Aí depois eu vou colocar o link do vídeo aqui nos comentários, vai ser mais fácil, tá bom? Os dias dos meses são ordinais, você fala os dias do mês assim. Você vai falar dia 1, dia 2, dia 3, por exemplo? Ou porque, por exemplo, hoje é dia 23, né? A gente não vai falar assim, hoje é 23º dia. Se eu for falar 23º dia do mês, então eu vou falar o número ordinal, né? Eu acho que esses números que... Eu agora não lembro quais os dois que é ordinal e cardinal. Cardinal, não sei como fala em português. Que coloca a ordem, né? Então, você falou aqui que não entende o ano e os meses, eu entendo. Mas os dias da semana e os dias do mês. Mas em que sentido, por exemplo, o dia do mês Você fala dia 23, dia 24, né? Ah, agora eu entendi o que você quer dizer. Não, quando é dias do mês, por exemplo, hoje é dia 23 de setembro, eu tenho que colocar a ara e colocar o número, né? Na verdade, a gente não coloca, por exemplo, não coloca assim diretamente ara, porque lá no Paraguai a gente não fala o ara, a gente usa mais o dia mesmo, né? Então, se eu fosse falar no Paraguai, por exemplo, no Guarani, eu acho que ficaria seguindo essa gramática paraguaia, nesse estudo paraguaio. Seria hoje, por exemplo, né? Co árabe, eu vou colocar da forma que você perguntou ali, tá? Co árabe, rina, posso colocar rina. Aí eu vou colocar mocoin, né? Mocoin. Opa, mocoin. Papocoin. Mocoin, papocoin. Ara, rina. Vou falar ara de novo, né? Que é dia, né? Rina. Perfeito?
Eu acho que isso que encaixaria dentro do Guarani. Vai depender como fala, né? O Guarani, ele depende muito da necessidade do falante, né? Então, a minha necessidade seria isso aqui agora, né? Que seria... eu quero falar hoje... Opa, tá errado aqui. Quero falar assim, hoje é dia 27 de... Hoje é dia 27, né? Então, com árabe, Raerina, né? Então, eu tenho que colocar aqui Raerina, tá? Olha que longo que fica. Vou até dar um enter aqui, né? Então, aqui. Com árabe, Raerina, mocoin, papocoin, ara. Eu posso tirar esse rina aqui do final, tá? Então vai ficar assim. Ko arabeha ehina mokoi papokoi ara, né? Hoje é dia 27, né? Quando eu falo ko árabe, eu estou falando de hoje, né? Ko é este, né? Este dia, né? Este momento é então, é portanto. Esse rina aqui serve como portanto. É portanto dia 27, que Ara aqui viu que posicionou aqui no final, né? Ele jogou pro final, então é dia 27. Eu não posso falar tipo Ara, Mokoi, Papokoi. Quando, por exemplo, a gente coloca numa ata, no calendário, então a gente coloca lá assim, ó, aos tantos dias, né? Então esse Ara, quando coloca antes, como eu coloquei aqui em cima, seria aos tantos dias, né? Quer dizer, aos 27 dias de setembro de 2022, né? Então seria mais ou menos nesse sentido aqui em cima, tá? Mas quando eu for falar, por exemplo, hoje é dia 27, eu tenho que falar Ko árabe errina mokoi papokoi ara. Se eu fosse falar no Guarani paraguaio, seria com este dia errina. Então eu vou colocar aqui com este dia e não vou colocar com árabe, tá? Com este dia. Então, com este dia, a gente fala assim, né? Quer dizer que é hoje, né? É o neste dia, né? Em este dia é 27, é o dia 27, né? Hoje é o dia 27, seria isso a tradução, tá bom? Deu para compreender mais ou menos? Poderá ser que tenha alguns que falam diferente, tá? Como eu disse para vocês, o que eu mais consegui aproximar da tradução seria isto aqui, tá? Pode ser que na gramática a gente ache, quando estiver estudando gramática, uma forma mais elaborada, mas eu acredito que não vai fugir muito disso, tá? Eu também tenho que ser sincero aqui, porque tem coisas que a gente usa e não tem estudo profundo, né? A gente fala, mas a hora de explicar tem que ter um auxílio de um livro, bastante coisas assim, né? O nome hoje é co-árabe. Isso, toda vez que você vai falar hoje, nesse dia, neste momento, né, é co-árabe, né? Então, é isso mesmo, Joy, vou falar Joy, tá? É isso mesmo, Joy. Co-árabe seria isso, dia 27, né? Hoje é dia 27, então você sempre vai falar Mokoi Papokoi Ara, quer dizer dia 27, ok? Ou seja, basta colocar Ara após o dia certo. É isso mesmo, Moura. Moura e Joy, né? Perfeitamente isso que vocês perguntaram, né? E bem-vinda, Regina. Obrigado por entrar na aula. Deixa eu ver aqui quem mais mandou mensagem. Edilson, obrigado, Edilson, por participar. Moura, obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês, tá bom, gente? Eu acho que é isso, né? A gente vai fechar por aqui hoje a nossa live, né? Já estamos já há bastante tempo, né? E vamos encerrá-la aqui. Perfeito, gente? Tem mais alguma ideia que vocês queiram passar? Tem mais algumas perguntas? É no momento de tirar dúvida aqui agora, hein? Estamos a mais de 1 hora aqui na live, né? Hoje foi muito bom, né? A aula vai ficar gravada sim, tá bom? Por exemplo, em japonês a estrutura é número, ano, número, lua, mês, número, sol, dia. Nossa, é bem complicado em japonês, né? Para nós, o que importa é
o que eu posso falar? Assim, o nosso Guarani, ele tem influência do espanhol. Então, o Guarani não tinha um estudo, né? Os japoneses, eles têm um estudo deles. Tipo assim, eles não tiveram influência de espanhóis ou portugueses. Por exemplo, o Guarani, estudado o Guarani pelos espanhóis, né? Pelos jesuítas, pelos grandes tradutores que estudavam, eles fizeram a gramática do Guarani baseado no espanhol, né? Então eles muitas vezes, por exemplo, o número em Guarani é só até 4 que existia, né? Que existe originalmente é só até 4. O número em Guarani originalmente é assim. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Então é PTI, aqui Mocões, ó, Mocões, aí fala Borrapu, e Irundu. Esses são os números originalmente, né, do Guarani, tá? PTI, Mocões, Borrapu, Irundu. Aí o que os espanhóis fizeram? Eles colocaram pó. Por que pó? Pó quer dizer mão, tá? Então a mão, teoricamente, tem 5 dedos, tá? Pó, né? Então eles fizeram essa adaptação, né? Adaptaram, colocaram pó, tá vendo? Pó. E aí continua. Potein quer dizer uma mão mais um dedo, praticamente, seria 6. Pocões, uma mão mais 2 dedos. Poapu. E aí chegaram no pá, né? Aí o pá, eu imagino que eles tiraram esse pá do par, tá vendo? Tipo um par de mãos, por exemplo. Acho que eles tiraram esse pá daqui, porque não tem sentido. Pá em Guarani é uma partícula para pergunta ou para dizer que acabou tudo, né? Opá, por exemplo, acabou tudo. Falar opá, terminou, acabou, né? Opá. Então eu acredito que esse pá veio do par, né? Do espanhol. Não tenho certeza, tá, gente? Mas o pó eu tenho certeza que veio da mão, porque não teria outro nome, tá? E aí então eles usaram isso. E dentro disso aqui vai por exemplo, como que eu posso dizer? Eles vão agora colocando aqui os números, por exemplo, de 10 até 20, né? Eles colocam Patem, Pacon e Papu e vai somando 10 mais 1, 10 mais 2, 10 mais 3 até 10 mais 7. Aí quando chega no 20, o que eles sacaram? Tiraram tipo Mocon e Pá. 2 vezes 10. Aí Borrapupá, Irundipá, Porundipá e por aí vai até os 100. Quando chega no 100, eles colocaram Sá, né? Sá. Aí também eu preciso pesquisar o porquê, né? A gente também não precisa saber de tudo isso, né? Mas só pra ter eu gosto de conhecer a história, né? Sá e 1000 eles chamam de Su, chamaram de Su. Então olha só que interessante. Os índios, né? Os indígenas falavam isso, né? Os nativos. Eram os números que eles tinham. Eles contavam até 4, né? Aí veio os espanhóis, colocaram Pó, Pá, Sá e Su. Tá vendo? Eles fizeram uma grande, como se diz, uma grande evolução no Guarani, né? Então é por isso que a gente segue essa ordem, né? O calendário também foi uma adaptação europeia, né? O calendário é uma adaptação europeia. Então, assim, não é dos indígenas o calendário. Eu acho que os incas, os astecas tinham os próprios calendários, né? Agora o nosso, o que eles fizeram? Usaram as luas, né? Então contam-se as luas no calendário Guarani. Conta-se apenas as luas, posicionando na primeira lua, segunda lua, ou seja, lua 1, lua 2, lua 3, não primeira, tá? Perfeito, obrigado por ter perguntado. Isso nos ajuda a explicar mais coisas. Eu estou aqui, pode perguntar à vontade, tá? Estamos aqui para isso, tá bom, gente? Não se acaiem em perguntar, eu sou um aprendiz também como vocês, aprendemos tudo junto aqui, tá bom? Respondendo a Regina, a aula fica gravada, tá? Eu não tiro elas, eu deixo elas gravadas, né? Eu criei uma playlist para ficarem gravadas, tá bom? Gente, obrigado por participarem. Pena que a minha câmera não está mesmo funcionando, tá? Eu tentei aqui de novo e não está indo mesmo. Então, não vou poder me despedir de vocês
é questão de cabo aqui, né? E a gente fica assim, finaliza esta aula de hoje e a gente se vê amanhã às 8h45 novamente, até às 9 horas mais ou menos, na nossa live.